Olá, eu sou Elton Simões Gomes e esse daqui é o Deu Tilt, podcast do UOL para os humanos por trás das máquinas. Olá, e eu sou o Diogo Cortiz. A gente tem falado demais aqui do gov.br e não é à toa, é uma plataforma de governo digital que atravessa a vida de muitos brasileiros e é até mais usada que muitos serviços de Big Tech, Diogo. Isso significa que o GovBR é um dos serviços digitais mais populares entre os brasileiros. E para conversar sobre isso e a relação do GovBR com a estratégia digital do governo e também sobre integração com outros serviços públicos e digitais, hoje aqui em Deu Tilt a gente recebe Rogério Mascarenhas. O Rogério é especialista em gestão de negócios, tecnologia da informação, governo eletrônico e Big Data, já passou pelo INSS, Dataprev, Secretaria de Receita Federal do Brasil e hoje é secretário do Governo Digital do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, que é a casinha do gov.br lá no governo federal. Rogério, muito obrigado por ter arranjado esse tempinho para falar com a gente aqui hoje. Seja bem-vindo. Imagina, gente, obrigado pela oportunidade, Diogo, Elton, né, da gente poder estar falando dessa ferramenta que eu acho que mexe com todo mundo, né? Isso é um meio de acesso das pessoas, assim, à cidadania, né, para que elas de fato facilitem a vida dela, né? Então, é um prazer estar aí com vocês, gente. Vamos para a conversa, então. Rogério, muita gente já usou o gov.br e se não usou, já ouviu falar, mas o brasileiro tem um contato distante do gov.br enquanto plataforma tecnológica e para saber também como é que funciona e o que está envolvido. Se fosse para explicar agora para minha tia, como que você explicaria o gov.br enquanto essa plataforma de serviço eletrônico do governo brasileiro? E como explicar que ela é a ponta de lança dessa iniciativa do governo federal junto ao brasileiro? Vamos lá, gente. Assim, eu acho que a forma que eu acho que é melhor da gente falar sobre o GovBR é falar o seguinte. A gente tem a possibilidade de fazer aí qualquer dos 5 mil serviços que ela permite que a gente faça, né? Seja o meu INSS, seja a carteira de trabalho digital, é uma série de plataformas, uma série de serviços que a gente pode acessar de forma digital, sem a gente precisar se locomover para o local, sem a gente precisar ir num cartório para assinar um documento. Então, a plataforma GovBR, gente, é um simplificador. Ela, na verdade, ela habilita, né? Ela possibilita que a gente tenha acesso a serviços de uma forma fácil, sem a gente precisar perder o dia de trabalho, sem a gente precisar sair de casa, sem a gente precisar autenticar um documento, às vezes, para exercer um direito qualquer que a gente tem. Então, ele é um facilitador. Hoje a gente tem 170 milhões de pessoas na base do GovBR. Essas pessoas, né, quando elas estão tem um selo que a gente fala, né? Você tem o bronze, que é o serviço básico, você tem o selo prata, que você praticamente obtém aí em 17 grandes bancos do país, e o selo ouro, que é quando essa pessoa tem o certificado digital ou a nova carteira de identidade, né? Então você tem a possibilidade hoje de ter uma coisa acessível a você, né? Essa é a grande jogada que você tem aí no GovBR, né? É como você fazer com que as pessoas se aproximem da oferta de um serviço público sem esse ônus de você ter, muitas vezes, que passar por uma burocracia ou no atendimento presencial. 170 milhões de usuários, Diogo, é muita gente, muito mais gente do que muita plataforma de rede social que a gente vê aqui no Brasil, hein? É par e passo com o WhatsApp, esse pai, hein? É muito acesso. E, Rogério, já que a gente está falando, né, desse volume gigantesco de acesso que os brasileiros fazem, inclusive para acessar outros serviços, você pode contar para a gente um pouco mais dessa estrutura tecnológica que sustenta todo o GovBR? E também, mais recentemente, a gente ouve falar muito desse conceito da nuvem soberana do SERPRO. Também, se você puder contar um pouquinho mais para a gente qual que é a ideia do projeto, como ele se relaciona com o GovBR, vai ser interessante aqui para a gente.
Bem, os 170 milhões aí de pessoas, né, gente, que a gente tem nessa base e que interagem aí diariamente com a gente, né, a gente chega aí a picos, às vezes, 130 milhões de pessoas. Isso aí é possível pela estrutura que o Serpro, né, que é o nosso parceiro nesse projeto, vem provendo para esse serviço. Então, é um serviço bastante robusto, né, que a gente segura as pontas aí. Hoje o GovBR ele proporciona, né, a forma de acesso mais facilitado da população, inclusive para fazer prova de vida, né? Então você hoje pode fazer uma prova de vida, né, para efeito de algumas políticas públicas aí que acontecem, né, previdência, e também a questão da assinatura, né? Para você ter uma ideia, o GovBR hoje, só nesse primeiro semestre, através dessa ferramenta, a gente já fez aí mais de 95 milhões de assinaturas, e essa assinatura, ela tem um valor legal, né? Ela é chamada de assinatura avançada, e ela permite que você faça aí, inclusive, uma transferência de um carro, né? E tudo isso, como eu disse aí, através do parceiro Serpro. Falando um pouquinho da questão da infraestrutura e até da nuvem que a gente tem, desde que a gente chegou aí no governo em 23, né, a gente começou a verificar que essa explosão do uso de nuvem, né, que eu acho que isso é uma coisa que não volta atrás, né, pela facilidade que a gente tem. Mas a gente tinha muita preocupação de onde estavam esses dados, né, porque são dados sensíveis, dados com restrição de acesso, muitas vezes, e a gente precisava tomar um cuidado com relação à guarda desses dados, né. Sem dúvida nenhuma, o provimento pelas grandes empresas, né, as chamadas Big Techs, ela tem restrições de segurança, né, ela tem preocupações com a segurança, mas a gente tem uma preocupação muito com a guarda desses dados, né, ou mesmo com a gente ter o processo de operação. Então, esse conceito que a gente trouxe, né, de uma nuvem de governo, ele é um processo que a gente começou, o Serpro é um parceiro dentro desse processo, a Dataprev também, que, na verdade, eles adquiriram dessas grandes empresas, né, as instalações, os equipamentos de nuvem deles. Então, embora você utilize a tecnologia dessas Big Techs, na verdade, os dados e a operação desse processo são feitos pelas duas empresas públicas, né? Então, você tem um processo vamos dizer assim, de soberania dos seus dados, um processo de soberania operacional que a gente não tinha, né? Então, esse processo que a gente está estabelecendo, né? A gente já tem aí vários órgãos, né? Já estamos chegando aí a mais de 20 órgãos que já estão dentro desse processo, dentro das duas empresas públicas aí, Serpro e Dataprev. Rogério, então quando você está falando dessa nuvem soberana, você colocou essa relação, inclusive, com as Big Techs. Então, hoje, os nossos dados, os dados dos brasileiros, eles ficam hospedados numa nuvem que é operada, então, por brasileiros ou, mais especificamente, pelo governo brasileiro. Então, não necessariamente operado por Big Techs, que são companhias estrangeiras, no caso. Exato, Diogo. A grande preocupação que a gente tem, né, existem classificações aí internacionais, né, que falam, né, dos níveis de soberania. Então, você tem, por exemplo, a soberania tecnológica, que é quando você desenvolve, né, aquela tecnologia de nuvem, né? A gente tem alguns casos brasileiros que estão avançando nesse sentido e contam com o apoio do governo brasileiro para isso. A outra soberania, que é a operacional, né? Então, você independente da tecnologia que você está usando, da Big Tech, ou se fosse uma tecnologia de alguma empresa brasileira, mas a operação daquilo, né? Como é que esses dados estão sendo utilizados, a transferência desses dados, quer dizer, todo esse controle é feito, né, dentro da empresa. E a parte de dados, né, também, porque os dados estão hospedados dentro da empresa pública, né? Quando a gente está falando de nuvem, a gente está falando de um conceito de virtualização e que permitiu, né, que você pudesse colocar seus dados ou processamento em qualquer lugar do mundo. O que a gente está garantindo com isso é que a guarda desses dados está dentro
das empresas públicas, né, ou dos órgãos que adquiriram essas nuvens para que a gente tivesse esse nível de soberania de dados e operacional. Diogo, eu ainda estou surpreso com a dimensão de audiência do gov.br. Rogério mencionou que tem picos de acesso em que 130 milhões de pessoas entram no gov.br ao mesmo tempo. Fui pegar aqui um dado rapidinho para a gente fazer uma comparação. E no Super Bowl, aquela final do Campeonato Nacional Americano de Futebol Americano, a audiência desse ano, que foi recorde de todos os tempos, foi de 127 milhões de pessoas ao mesmo tempo. Ou seja, o gov.br já tem mais audiência do que o Super Bowl. Dá para chamar a Beyoncé para fazer um show. Mas, passando de uma grande audiência para um outro tipo de serviço, que também tem muita audiência, queria falar um pouquinho do DataSUS, Rogério, que é a base de dados do SUS, que é o Sistema Único de Saúde, referência em saúde pública para o mundo todo. Cara, como é que funciona essa integração entre saúde, dados e serviços digitais para milhões de brasileiros por meio do gov.br? Na verdade, né, o GovBR é uma plataforma que ela facilita, né, ela habilita o acesso de uma pessoa identificada. Então, você quer um serviço que já, por exemplo, no caso do DataSUS ou dos sistemas qualquer de saúde, né, você tem hoje um programa importante que está sendo feito lá, que é o SUS Digital. Você, quando entra dentro do aplicativo lá, para olhar, inclusive, a sua vacina e tudo isso, você precisa de um mecanismo qualquer que faça essa habilitação de identificação. É o Rogério mesmo que está acessando aquilo, né? Não é uma pessoa por ele, ou então quando você quer acesso, né? Falei para vocês aí até de assinatura, né? De você fazer um documento ou transformar, que você precisa autenticar aquele documento, né? Então você precisa garantir que aquela pessoa esteja que seja ela mesma que está fazendo aquela operação, né? Então, o DataSUS, né, e a gente tem aí coisas importantes, né, esse mais médicos, mais listas que estamos aí com esse programa. Hoje você consegue estar olhando essa questão do seu portfólio de saúde, né, o registro que você tem de vacina, e o GovBR habilita isso, que você tenha condições de estar fazendo isso. Não somente os sistemas do DataSUS, mas hoje a gente tem oferta de 5 mil serviços que a pessoa utiliza o GovBR para estar fazendo esse acesso, né, de uma pessoa que está autorizada, que está identificada, para que ela possa estar fazendo o serviço, né? Hoje você, por exemplo, pode fazer aí acesso à sua aposentadoria, pedir a sua aposentadoria, praticamente sem sair de casa. Então, são serviços, né, que o mundo digital trouxe para você essa facilidade, né? Então, quando a gente fala dos grandes números aí de acesso do GovBR, né, programas, quando a gente está, por exemplo, agora vamos ter o Enem aí, ele tem picos de acesso, né, que a gente, por conta desse acesso, né, do jovem aí no caso, querer saber aí do seu resultado, né, o dica de prova. Então, importante aí que a gente tenha aí essa ferramenta que é super democrática, né, GovBR 0800, né? A gente não paga nada por isso. Então, você quer assinar um documento, você quer acessar um serviço, você tem essa possibilidade de estar fazendo por essa ferramenta. Rogério, desde que você mencionou que o gov.br tem picos de acesso de 130 milhões de pessoas, o que eu comparei ao Super Bowl, é o Super Bowl brasileiro, com audiências até superiores, eu fiquei com uma pulga atrás da orelha. Em que situação que acontece isso? Em que momento do ano, por ocasião de qual circunstância tem um acesso tão grande assim? Você tem, eu citei do Enem, você tem por conta do imposto de renda, né? A gente tem uma parceria com a Receita Federal, né? Vocês devem acompanhar aí a pré-preenchida, né? Que é viável ou é possível que seja feita exatamente com a questão do GovBR, né? Da pessoa acessar lá, quem tem o GovBR prata e ouro, a pessoa recebe já a sua declaração de imposto de renda pré-preenchida, né? Então, quando a gente tem esses grandes eventos, imposto de renda, Enem,
e outras divulgações assim de política, como tivemos alguns programas, né, até de regularização de dívida, esses programas, eles, porque a pessoa utiliza, né, e intensamente aí para olhar lá o programa, a gente tem picos que, de fato, levam à elevação num dia de números extraordinários de uso do GovBR. Rogério, o gov.br é um instrumento, é uma plataforma, é um sistema que não tem aquele selo de um governo só. Não é do governo Lula, não foi do governo Bolsonaro, é uma política de Estado. Quando a gente ouve falar sobre governo eletrônico, sempre vem alguém diz assim, governo eletrônico amplo é o da Estônia, mas a Estônia é um país eco, né? Do tamanho da Moca. Com todo respeito, viu, Diogo? A Moca, mas é um lugar de dimensões muito restritas. Tem algum sistema que é parelho ao do Brasil e o Brasil já começa a inspirar outros serviços, outros países vêm batendo na nossa porta se perguntando o que a gente está fazendo aqui? Sim, Elton, ótima pergunta, porque é isso mesmo, tá? Eu não tiro o mérito, né? Tudo que a gente vem fazendo, gente, a gente olha muitas experiências internacionais. E a Estônia, de fato, foi um grande expoente dentro desse processo, né? Mas a gente ouve, né, e procura pesquisar também outras referências mundiais, né? O Reino Unido, Dinamarca. Eu acho que a gente acaba pegando um pouquinho de cada um aí dentro dessa montagem, né, da nossa estrutura de governo digital. A Índia, por exemplo, né, que é um caso, você me perguntou, de grandes volumes, né, e a gente está com um projeto da carteira de identidade que ela casa com o GovBR, né. A ideia é que a gente tenha uma pessoa perfeitamente identificada para a gente robustecer esse processo do GovBR, né? Ou seja, você dá segurança de que cada vez mais é aquela pessoa mesmo e possa ampliar o uso do GovBR. Então, a Índia, por exemplo, a gente tem aí 1 bilhão e 200 milhões de pessoas que têm hoje uma identidade, né? Então, a gente hoje está caminhando aqui no Brasil, aí, se aproximando dos 40 milhões da nova identidade. E eu acho que é importante que as pessoas entendam que a nova identidade, ela não é só uma carteira de identidade para a segurança pública, né? Ela é, de fato, um token para essas pessoas, né? Um habilitador para essas pessoas no mundo digital. Quando ela obtém a carteira de identidade, ela já vira ouro no GovBR. Então, a gente consegue fazer uma identificação mais perfeita daquela pessoa. Então, o Brasil hoje é uma referência, né? Quando a gente olha aqui na América Latina, são vários os países que procuram para saber da nossa experiência, né? De como é que a gente está conseguindo dar escala a todo esse processo. O Brasil tem uma tradição, né, muito interessante de adoção de novas tecnologias, né? Nós somos um dos maiores utilizadores de redes sociais do mundo. Então, a gente tem conseguido avançar muito nisso, mesmo com a diversidade, né, que a gente tem aqui. Em 2024, a gente andou pelo país inteiro aí numa jornada de entendimento, né, para que a gente construísse uma estratégia de governo digital brasileira, né, e eu acho que você foi muito feliz aí na colocação. Isso não é de um governo específico, né, mas é uma política de Estado. A gente precisa integrar. A gente ficou, eu acho que assim, perdemos um elo aí num dado momento da história dos estados e municípios, e a gente conseguiu reconectar isso, entender a realidade, entender a necessidade de cada um deles. E eu acho que o sucesso do GovBR está muito ligado a essa integração que a gente está fazendo, né? Quer dizer, a gente reconectou, né, muitas pessoas aí em estados e municípios que, né, de certa maneira não estavam fazendo utilização disso. Então, hoje a gente tem um número, acho que é muito expressivo, né, no ouro e prata aí, que a gente está aí com mais de 105 milhões, na verdade, de pessoas que estão nesse nível aí dentro do GovBR de poder fazer qualquer serviço no mundo digital utilizando o GovBR. Rogério, você mencionou que já é possível fazer ou ter acesso a 5 mil serviços por meio do gov.br e anteriormente você também mencionou essa conexão com serviços públicos de governos, de municípios.
com os serviços públicos, por meio dessa plataforma do governo federal. Mas tem um plano de ampliar essa integração e fazer com que o gov.br seja entre aspas aqui, tá? A porta única para os serviços públicos do Brasil, e aí o Brasil considerando todas as 3 esferas do que a gente está falando aqui, do governo federal, do governo estadual e dos governos municipais? Hoje a gente já está nos 27 estados, 26 estados e mais o Distrito Federal, né, perdão, e a gente já está hoje em mais de 2.000 municípios ofertando o GovBR para isso. Então, o cara quer fazer um uso de um serviço lá de creche ou mesmo um atendimento que é de uma escola estadual, ele pode estar fazendo, né, seja no nível municipal ou estadual, o uso do GovBR como ferramenta de integração. E essa é a ideia, que o GovBR seja o grande portal de acesso dessas pessoas, né? O cidadão não precisa ficar decorando o link, o site, né? Ele entra ali e resolve a vida dele. É isso que a gente quer que aconteça, né? É a simplificação fundamental, é ela que vai fazer a mudança da vida dessas pessoas. E falando de integração nacional, a gente já mencionou o poder público e os serviços públicos atrelados às esferas federais, estaduais e municipais, mas e os serviços privados? Recentemente a gente viu que alguns bancos inclusive já adotam o gov.br como credencial de acesso. Como é que está caminhando essa integração do gov.br com os serviços privados, como bancos, planos de saúde e por aí vai? Tá, vamos lá, Elton. Primeiro, assim, hoje já vários utilizam aí o serviço das assinaturas, né? Como eu disse para você, da assinatura GovBR, que é uma assinatura num padrão avançado, né, com validade jurídica. Então, vários bancos, né, ou várias instituições já permitem, ou mesmo entre privados, né, já utilizam aí essa ferramenta para celebrar contratos, né, ou para poder fazer negócio utilizando aí o GovBR como ferramenta, inclusive acessando aí, né, a própria questão aí da prova de vida da pessoa. Num primeiro momento, a ideia da gente é estar trabalhando na integração muito focada ainda no público, né, no serviço público, né, e o desafio, como eu coloquei para você, é muito de olhar hoje para estados e municípios. Então, a gente ainda não tem, vamos dizer assim, disponível uma API ou uma conexão com o privado. Mas a ideia do projeto é que a gente possa estar avançando para isso, porque assim, o cidadão, da mesma maneira que ele realiza serviços no mundo privado, no mundo público, ele vai fazer no mundo privado, né? Então, é uma questão de escalonamento aí da entrada desse processo, né? Então, hoje a gente está mais focado, né? A gente citei para você que a gente está em mais de 2.060 municípios. A ideia da gente é levar isso para o Brasil como um todo. Esse é o foco que a gente está nesse ciclo aí de governo. Então, a ideia da gente é fazer essa extensão, né? Agora, tem uma coisa, eu acho que importante, né, que eu queria aproveitar, é que a gente está olhando para essa questão da transformação digital, e é muito fruto também da nossa jornada aí, que a gente andou pelo Brasil aí, ouvindo a necessidade. E aí tem uma preocupação, Elton, da gente não excluir ninguém, tá? Então, o que a gente também está fazendo dentro da família GovBR, né? A gente criou um negócio chamado Balcão GovBR. Esse Balcão GovBR, a nossa ideia é que, através de parcerias com os estados e municípios e também com algumas instituições federais que têm amplitude nacional, como capilaridade nacional, como o Correio, por exemplo, é da gente criar um espaço onde essas pessoas que têm dificuldade, seja dificuldade etária ou de letramento digital, de que essas pessoas consigam navegar no mundo digital. Então, são espaços que você ensina a pessoa como ela pode estar avançando, né? Então, isso, para você ter uma ideia, a gente já está com mais de 185 mil atendimentos feitos nesse projeto, né? Nós temos aí 90 municípios que já estão integrados a esse processo.
E a ideia da gente é expandir, seja com essas parcerias com os estados e municípios, ou seja, com alguns parceiros, né? Exemplo que eu estou dando aqui do Correio, pela sua capilaridade, para que ele ajude, para que ele ensine as pessoas. A nossa ideia é não deixar ninguém para trás, a nossa ideia é aumentar a inclusão e não a exclusão digital. Então, eu queria assim, colocar de que isso é uma estratégia importante. Então, a gente está focando em ampliar essa coisa no serviço público e também trazer essas pessoas, né, que têm uma maior dificuldade para dentro desse mundo. Isso é fundamental, né, Rogério? Porque a gente não pode excluir as pessoas digitalmente de um serviço, né, que é fundamental, às vezes, para ela. E agora a gente conversou aqui também sobre essa quantidade absurda de serviços que o GovBR presta aí para a população. Então, desde prova de vida até declaração de imposto de renda. Para mim, a declaração do imposto de renda pré-preenchida é uma mão na roda, né? Então, acho que auxilia bastante a assinatura digital, uso para logar, para atualizar meu Lattes. Mas, Rogério, a gente aqui em The Tilt também gosta de pequenos spoilers. Você tem como contar para a gente, assim, alguma funcionalidade que vocês estão prevendo aí, que vocês acham que vai ser fundamental para o GovBR? E também aproveitando, conectando com um tema que é super debatido no momento, que é o ECA Digital, né? Então, a gente sabe que o ECA Digital tem toda essa discussão sobre aferição de idade e também identificação, né, das pessoas. E existem diferentes propostas, abordagens, mas vira e mexe, quando se discute sobre isso, o gov.br ele acaba sempre sendo lembrado como o potencial e principal, talvez, emissor, né, e autenticador dessa questão de idade. Vocês também já estão discutindo alguma coisa em relação sobre essa questão da verificação de idade? Já tem alguns encaminhamentos? O que você pode adiantar aqui em primeira mão para The Tilt, Rogério? Vamos lá, Diogo. Primeiro, assim, a gente está andando... Eu acho que coisas que estão acontecendo assim de forma sutil, né? Que é essa coisa da integração aí da carteira de identidade com o GovBR, né? Isso aí abre um leque aí de possibilidades na medida em que você trabalha muito com essa questão da personalização dos sistemas, né? Então, você consegue fazer uma maior ou uma melhor personalização. E você citava aí a questão do ECA digital. Por óbvio, na medida em que você hoje tem uma melhor identificação da pessoa, seja em qualquer faixa etária, né? E eu lembro aqui que a nova carteira de identidade, a ideia dela, inclusive, é que ela passe a ser emitida, né, ou gerada a partir do nascimento com vida da pessoa. Né? A gente ainda está focando por uma questão de estratégia de atendimento da população como um todo, muito ainda da primeira identidade da pessoa, então ainda está trabalhando muito com o público jovem ou para a pessoa que precisa para efeito de algum benefício, né? A gente trabalhando muito nessa faixa, mas a ideia da carteira é essa. E aí essa questão do ECA digital, ou da necessidade da gente fazer essa validação, essa confirmação da idade, ela está muito dentro do nosso projeto aí, da questão do GovBR, né? Então você pode ter o GovBR com controle parental. Você pode ter um GovBR que você possa ter os pais fazendo autorização, né? Uma espécie de um govinho ali, né? Uma coisa que esteja voltada muito ao público, né, infantil, né, ou das diversas fases ali, para que a gente possa estar fazendo essa abordagem. Então, a gente está, de fato, estudando muito isso aí. Nós temos uma lei, né, recém-aprovada, em relação a isso, né, e a gente está buscando aí alternativas para que a gente tenha aí o atendimento dessa lei, né, o mais rápido possível, para que a gente possa estar fazendo essa questão da verificação etária e também da confirmação, né, do responsável, né, para que ele possa estar fazendo essa autorização da criança para acesso a um serviço ou outro. Nossa, eu adorei o nome Govinho.br. Vocês vão precisar utilizar isso em algum lugar agora, hein? O nome é bom. Ô, Diogo, é a primeira vez que eu vejo alguém chamar de sutil um serviço que é usado por 40 milhões de pessoas. Mas falando de outra coisa que não é nada... forma, porque a gente vai fazendo
aos pouquinhos, né? Mas falando de uma coisa que não é nada sutil, que a inteligência artificial que invadiu a nossa vida, tá em todos os cantos. Eu abro a geladeira, tem um chat GPT lá dentro. Eu vou tomar água, cai inteligência artificial ali. Para onde quer que a gente olhe, principalmente a gente que discute tecnologia com muita intensidade, a inteligência artificial tá lá. E eu gostei desse seu jogo aí de pedir spoilers. Eu fiquei preocupado porque, como ele citou Bye Bye Brasil, e é um filme antigo, eu pensei que ele ia dar um spoiler de um filme antigo. Eu falei assim, pô, aí não vale, não é spoiler, eu já vi, sabe? Temos essa regra, spoiler é do que vai vir. E, agindo dentro dessa lógica e falando de um pouco de inteligência artificial, o Ministério da Gestão e Inovação nos Serviços Públicos acabou de assinar um convênio com o CPQD, que é um importante instituto de pesquisa lá de Campinas, que era associado à Telebrás e tal. E o CPQD está desenvolvendo algumas plataformas, alguns mainframes, alguns frameworks de inteligência artificial e também algumas possibilidades de o próprio servidor criar serviços com inteligência artificial, com low code ou no code, que é um jeito enjoado que a galera de tecnologia tem para falar de coisas que necessitam de pouco código. Ainda nessa brincadeira de spoiler, Rogério, que tipo de serviço com inteligência artificial que vai ser criado dentro do gov.br ou do govinho.br, que você pode contar para a gente aí? Vamos lá. Então, já não é mais spoiler, né? Está assinada essa parceria, assim, para a gente, assim, super importante. Essa parceria que a gente fechou aí com o CPQD, FINEP e o Ministério do MCTI, né, que a gente tem uma relação bastante positiva. E a ideia desse projeto aí é exatamente que a gente possa estar utilizando dentro lá do PBIA, né, do eixo 3 do PBIA lá, que é a IA para a melhoria dos serviços públicos. A ideia é que a gente tenha aí as condições de, primeiro, trabalhar com uma melhor integração dos dados, utilizando inteligência artificial, melhorar a qualidade dos dados gerados, também utilizando, né, a IA para isso. A ideia que a gente tem, você citou aí da plataforma low code, né, no code, que é exatamente, né, melhor explicação não poderia, né, onde você colocou, que é essa forma da gente botar, né, pouca programação. O nosso usuário, né, ou a pessoa que faz uso disso, o servidor, ele não precisa ser um mais da programação. Então, a gente tem que ajudá-lo dentro desse processo para que ele possa fazer um uso melhor aí da inteligência artificial. A ideia da gente é utilizar isso numa melhoria dos nossos chatbots aí de atendimento ao cidadão. A gente falava da história, né, com essa interação do GovBR. Então, a ideia de você ajudar a pessoa com dificuldade, inclusive de entrar nesse mundo digital, né, dela poder navegar melhor, né, de você colocar instrumentos, né, como a própria questão de fala para interação, e a fala regionalizada também ajuda dentro dessa jornada da pessoa na interação no mundo digital. Então, esse projeto, na verdade, é um projeto que tem várias frentes aí para melhorar essa prestação de serviço, melhorar a qualidade do que a gente está entregando. Então, de fato aí um projeto para a gente ao longo desses 4 anos aí da gente poder estar fazendo entregas relevantes aí, melhorando essa navegabilidade das pessoas, melhorando de fato a qualidade do serviço que está sendo prestado. Rogério, como a gente vem discutindo aqui, esse volume grande de acesso também leva a um questionamento de uma centralidade nos sistemas. Então, recentemente, a gente teve o caso da Amazon, né? Então, uma região da Amazon que ficou fora do mundo afetou desde o Roblox, né, do joguinho, até mesmo serviços de entrega e de compras no Brasil. E a gente também traz essa discussão pensando numa questão de um serviço público, digital, mas que às vezes acaba e já está virando, né, o ponto de acesso principal para acessar todos os outros serviços em diferentes esferas. Como que vocês vêm pensando toda essa robustez do sistema do gov.br, né? Então, a gente conversou inicialmente sobre essa nuvem soberana, mas você pode dar mais detalhes, assim, do ponto de vista de como vocês vêm pensando essa questão da infraestrutura
no Brasil para dar conta desse acesso, desses novos serviços que vão demandar, inclusive, novas capacidades computacionais, né? Chegando, por exemplo, serviços de inteligência artificial, como você colocou. Qual que é a estratégia para a gente conseguir aguentar, suportar esse tráfego e continuando provendo um serviço de qualidade aí para os brasileiros? Ô, Rogério, o Diogo é muito elegante na forma em que ele coloca as coisas, mas o brasileiro quer saber, se a Amazon cair, o gov.br vai cair também? Ó, já caiu e a gente não caiu. Né? Eu acho que assim, se você olhar o histórico aí, você vai ver que nenhum desses últimos grandes episódios aí que aconteceram, né, envolvendo aí Big Techs, né, a gente teve o caso, né, na AWS, Microsoft também faz algum tempo, e nenhum deles afetou a prestação de serviço, né. Quando a gente está cuidando dessa questão com esse olhar de melhorar a robustez, então hoje, por exemplo, você tem uma estrutura que é redundante, né, ou seja, você tem outras estruturas que suportam, embora a gente tenha uma centralidade, como bem disse o Diogo, né? Eu acho que a gente tem, né, preocupações reais com isso, a gente faz investimentos robustos aí nessa infraestrutura. Falamos do Serpro, né? Eu acho que assim, o Serpro vem desempenhando um papel excepcional dentro desse processo, ele vem investindo ano a ano, né, nesse ambiente para que a gente tenha uma robustez cada vez maior. E quando, no início aí da fala, né, a gente abordou essa questão de adquirir ou de retomar essa questão da nossa soberania operacional, ela está relacionada a isso, gente, né? Assim, você ter um maior controle sobre o que acontece, você poder estar, de fato, né, com isso na sua mão para determinadas decisões, para você poder rotear de outra maneira. Então, eu acho que a gente vem dando passos importantes dentro dessa questão da robustez. Eu acho que essa questão, né, sobretudo de cyberataques, né, que a gente vive, né, ocorrências, infelizmente, na medida em que a pauta da transformação digital ela avança em qualquer país do mundo, a pauta, né, desses ataques cibernéticos, ela também, lamentavelmente, vem junto. Né? E isso, eu acho que assim, é importante que a gente saiba, né, que as pessoas saibam, a gente investe muito nessa proteção, a gente investe muito em segurança da informação. O Brasil, lamentavelmente, aí é um dos maiores destinos, né, de ataques cibernéticos na América Latina. A gente tem aí preocupações reais, né, e investimentos, né, vultuosos aí em relação a isso. Rogério, a gente até agora tem discutido muito sobre a infraestrutura e qual é a relação dessa infraestrutura com grandes empresas estrangeiras. Mas o gov.br centraliza as informações de 170 milhões de pessoas. Quando elas entram em contato com mais de 5 mil serviços, como você mencionou, sejam fornecidos pelo governo federal, pelo governo estadual, por governos municipais. E a informação, hoje em dia, informação é poder. Como que o gov.br garante para que essa centralização de informações pessoais de virtualmente todos os cidadãos adultos do Brasil não seja uma vulnerabilidade para o sistema, tanto do ponto de vista técnico quanto do ponto de vista político? Ou seja, como o sistema garante que ele não vire um Big Brother, um grande irmão de vigilância e monitoramento dos brasileiros por alguém mal intencionado? Bem, vamos lá. Primeiro que quando a gente fala de uma centralização, né, e de fato em alguns dados ela acontece, que você precisa fazer uma identificação básica do cidadão, esse dado básico, né, por exemplo, o CPF da pessoa, né, os dados básicos de identificação, filiação, eles precisam de certa maneira, né, você precisa garantir que essa centralidade aconteça. Mas os dados das pessoas, por exemplo, de saúde da pessoa, os dados de previdência da pessoa, os dados de assistência da pessoa ou de qualquer outra política pública, na verdade, eles não estão fisicamente no mesmo lugar, né?
a gente faz uma integração desses dados. A gente busca essas informações nas bases de dados dos vários órgãos que estão conectados ao GovBR. E nenhuma desses órgãos, eles transcendem, né, ou eles extrapolam aí o uso que é dado para aquela política pública. Então, a gente respeita e tudo que a gente faz um relatório de impacto, né, para cada uso daquela política, para cada uso daquele dado, e garantindo que ele seja utilizado especificamente para aquela finalidade. Então, eu posso garantir, né, à população, né, ao cidadão, que o dado dele não é utilizado para nada que não seja aquela política pública que está destinada. E não existe, vamos dizer assim, uma centralidade desse dado ou uma unicidade física desse dado, né? Ele continua lá na saúde, ele continua na educação, a gente apenas utiliza aquela informação para efetivar ou para personalizar um serviço naquele momento que a gente precisa estar fazendo. Então, quando eu disparo, por exemplo, uma informação de que tem um remédio disponível na farmácia popular para uma pessoa, eu pego aquele dado da saúde para aquela política, mas eu não fico com aquele dado, né? Eu utilizei aquele dado transitoriamente, identifiquei que aquela pessoa tem o perfil de idade, né? Ou cruzei com uma outra política que verificou que aquela pessoa está num programa social, e é para aquela finalidade naquele momento. Rogério, o Brasil é complicado, né? A gente é muito criativo. Ir para golpe é uma coisa também, assim, inacreditável. E agora a gente vê que o gov.br, né, dado essa quantidade de acesso a diferentes serviços, acaba virando, com certeza, uma isca aí para golpistas. E a gente já viu, né, casos de acesso indevido. Como que vocês estão lidando com essa situação, né? Porque muitas vezes depende menos de uma questão de cibersegurança, né? E depende também do comportamento das pessoas. E aí, qual que é a estratégia do governo em relação a isso? Diogo, isso aí é chave que você falou, né? Porque, assim, quando a gente avalia, né, às vezes acontece até em matérias aí que o GovBR, né, o cara conseguiu, né, entrar lá no GovBR. E eu vou dizer para você que essas inserções ou essas fraudes, elas estão muito, né, na sua esmagadora maioria, ligada à questão da engenharia social. Né? A pessoa consegue capturar a senha da pessoa e fazer uso dessa senha, né, ou dessa informação que seja da habilitação da pessoa para fazer a inserção, né, ou a fraude que o crime que ela gostaria de cometer. Eu acho que uma das coisas que a gente vem fazendo muita campanha e quero aproveitar esse espaço aqui para pedir isso, as pessoas precisam, primeiro, né, habilitar o segundo fator de autenticação no GovBR. Né? Hoje, todo mundo... Gente, é fundamental, porque muita gente não sabe que tem. Muita gente não sabe que tem. Qualquer coisa. Você vai comprar uma passagem aérea, você vai receber da passagem do cara lá da companhia aérea um código. Você vai entrar no seu banco, você vai fazer qualquer atividade, até para você usar lá o seu escritor lá, o seu Word, você vai receber um código para você confirmar se é você. Então, o GovBR tem isso. Né? A gente está numa campanha muito forte das pessoas habilitarem esse duplo fator de autenticação. É fundamental para a segurança das pessoas, para que ela, de fato, não né, tenha subtraído sua senha, porque às vezes a gente utiliza, né, a senha do e-mail é a mesma senha, né, de um serviço público, a senha, né, que a pessoa usa uma senha geral, e isso é uma fragilidade. Então, eu acho que passa muito por essa mudança comportamental. Primeiro, é fundamental habilitar esse segundo fator de autenticação. E isso, a gente utiliza vários instrumentos, a gente investe muito também na identificação, né, da imagem da pessoa. Né? A gente sabe que hoje tem instrumentos, inclusive utilizando inteligência artificial para forjar que aquela pessoa, né, seja de fato, não se passar por uma outra pessoa.
E isso a gente vem investindo muito para exatamente em códigos que consigam detectar que aquilo é uma fraude. Então, o conselho que eu dou é que a gente precisa muito de que as pessoas tomem esse cuidado nas suas relações, né? Tomem cuidado, autentiquem, utilizem o duplo fator de autenticação, evitem essa questão do uso da senha. Muitas vezes, né, você passa a senha para uma outra pessoa fazer um serviço para você, um contador ou uma pessoa qualquer. Gente, isso é aquela coisa assim, você passaria o seu documento de um carro assinado para uma pessoa qualquer? A gente não faz isso no mundo físico. Então, essa preocupação, ela é fundamental. A gente não pode passar a senha. A gente não pode ter esse hábito. Então, passa muito por isso. Esses casos todos que a gente vê, eles estão muito ligados a isso, a essa facilitação dada pela própria pessoa. Rogério, e nos últimos meses a gente vê também uma discussão que começa a ganhar fôlego sobre licenciamento de dados. Então a ideia é o seguinte: eu tenho meus dados nas plataformas, os dados me pertencem, de repente eu posso trocar, ceder, comercializá-lo, inclusive com outras plataformas. E a gente viu também que até mesmo a Dataprev vem cogitando parceria com algumas empresas privadas. Como que o Ministério vê esse movimento de um licenciamento de dados, dada a realidade do brasileiro nessa nova economia digital? Então, eu até num dado momento aqui da nossa conversa, né, falei muito do foco que a gente está no público, né? Quando a gente está pensando na frente lá em utilizar alguma coisa no privado, é óbvio que a utilização em larga escala aí pelo privado, ela demanda que esse serviço, de alguma maneira, seja custeado, né? Porque o Estado não vai custear esse acesso da informação aí para uma utilização privada. Então, nesse sentido, eu acho que no passo seguinte, eu acho que é natural que a gente tenha uma remuneração do serviço para cobrir os seus custos, né? Porque quando você está lidando com acesso, por exemplo, no GovBR, de 170 milhões de pessoas fazendo transações no mundo privado, você tem um custo alto, mas que isso é competência do Estado. Quando você ampliar, por exemplo, puder ampliar um canal dessa magnitude para o mundo privado, nós estamos trabalhando numa visão exponencial do uso disso. Então, por óbvio, você vai ter que robustecer a sua infraestrutura, por óbvio, você vai ter que tomar outros cuidados, né, que não estão, não que você não tenha, mas em menor escala você trabalha no público. Então, eu acho que no futuro é possível que a gente esteja até trabalhando dentro disso. Agora, existe um conceito importante, né, que está atrelado à utilização de qualquer dado de qualquer pessoa, que é o dado do consentimento. Uhum. Então, qualquer operação feita, né, nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados, eles demandarão obrigatoriamente consentimento da pessoa para aquela realidade que está sendo feita. Então, você precisa estabelecer, e o GovBR pode vir a fazer isso, mas com essa utilização, né, por um ente privado, mas desde que consentido. Então, a pessoa vai ter que chegar lá e dizer assim que ela quer que aquele dado seja disponibilizado, né, ela facilita a utilização daquela informação, porque para ela tem algum ganho, né, ou alguma facilidade ali que ela possa ter. Por exemplo, você possa ter um contrato, né, acho que é importante a gente ter, às vezes você tem no banco, você tem a necessidade de uma declaração qualquer do banco que é prestada pelo serviço, pelo segmento público, mas aquela informação é para o banco. Você pode pensar aqui num mecanismo de consentimento que você possa dar o consentimento para que o banco receba aquela informação diretamente do ente público, né? Evitando, inclusive, fraude para o banco e fraude para aquela pessoa, porque alguma pessoa pode pegar aquele documento e fingir ou passar por um documento falso e entregar lá para efeito de qualquer informação. Então, eu acho que é natural que a gente vá acabar chegando a esse processo. Mas, como eu disse para vocês, no primeiro momento a gente ainda trabalha muito focado, né, na questão de atender aí a política pública.
Rogério, aproveitando que a gente está se aproximando do final dessa conversa, que foi muito legal, antes de tudo gostaria de agradecer que você tenha reservado esse tempinho. A gente já notou que o Gov.br integra vários serviços, já está começando a se aproximar um pouco da parte física, ou seja, atendendo as pessoas da tela do computador, da tela do celular para fora. E as pessoas se preocupam muito com coisas que elas fazem fisicamente. Em algum momento, o Gov.br vai conseguir reduzir, por exemplo, a fila do SUS? Quais são os próximos passos que vocês estão antevendo por aí? Elton, sim, né? Eu acho que isso já é uma realidade, né? Se você pensar, por exemplo, no INSS, né, que eu acho que é um dos grandes, né, talvez um dos maiores utilizadores aí da plataforma GovBR como autenticador, você já tem essa realidade. O INSS teve uma redução significativa, né, do atendimento presencial. Hoje, mais de 90% do atendimento do INSS é feito na plataforma Meu INSS, utilizando o GovBR como autenticador. Então, a ideia é exatamente essa. Você vai conseguir, tanto do lado da administração pública, né, ou seja, reduzindo ali a necessidade de atendentes que estejam disponíveis, né, ou de pessoas que possam estar fazendo análise dos vários processos, quanto também do lado do cidadão, quando você olha aí a necessidade dele, ou ao deixar de ter a necessidade de se deslocar, a perder o dia de trabalho. Então, quando você olha para isso, eu acho que a gente está fazendo uma grande reforma, me permita, né, uma grande alteração aí administrativa na prestação do serviço público, ou seja, você está dando agilidade, você está dando segurança, né, porque eu até citei agora há pouco, né, você às vezes tem a necessidade de dar um documento ou enviar um documento que você garanta lá por autenticação, né, você pode estar assinando aquele documento, então você garante que aquele documento é um documento que saiu da administração, né, consentido ali para a pessoa, ou mesmo enviado pela pessoa, para provar algum direito que ela tenha, né, por exemplo, a questão da aposentadoria, falei do INSS. Você tem uma facilidade muito grande, você tem uma redução significativa do atendimento, né? E melhor, né? Você traz uma melhoria bastante grande nessa prestação de serviço. Então, esse é um dos grandes objetivos dessa política toda de transformação digital, né? A gente consegue melhorar o serviço, né? Você evita que a pessoa fique numa fila, né? É impensável hoje em dia você colocar uma pessoa numa fila para ela fazer uma operação que ela poderia estar fazendo digitalmente em casa, né? Muitas vezes até no telefone, né? Eu tenho recentemente um caso de um conhecido, né? Até falando do elogio ao GovBR, falou assim, né? Rogério, eu consegui transferir o carro dentro do carro, né? Então, e é isso mesmo, né? A pessoa conseguiu fazer a transferência do carro, né? De propriedade, né, sem precisar fazer nada mais. Então, é essa facilidade que você tem. A gente sabe muito bem, né, o que seria a via crucis que ela teria aí de ter aqui no cartório, autenticar, fazer isso, fazer aquilo. Então, eu acho que a gente está diante de oportunidade de transformar aí a vida das pessoas e a forma como o serviço público é prestado. Bom, esse foi o Deu Tilt sobre Gov.br. Eu agradeço muito ao Rogério Mascarenhas, que é secretário de Governo Digital do Ministério da Gestão e Inovação nos Serviços Públicos. Muito obrigado pelos esclarecimentos sobre o Super Bowl brasileiro, sobre a plataforma que supera o WhatsApp e que todo brasileiro, se não usou, já ouviu e vice-versa. E se não usou, com certeza vai usar em breve. Rogério, mais uma vez, a gente super agradece de você ter topado essa conversa aqui em Deu Tilt. Obrigado, gente. Foi um prazer, né? E que a gente puder ter um espaço de estar falando para a população, falando para as pessoas, né? O quanto que está sendo feito, né? Olhando para elas, como é que a gente pode estar transformando a vida dessas pessoas, né? Facilitando, né? Eu só quero agradecer aí a oportunidade da gente estar falando sobre isso. Bom, pessoal, eu sou Elton Simões Gomes. Eu sou o Diogo Cortis.
Esse daqui foi o Deu Tilt, o programa do UOL para os humanos por trás das máquinas. Até mais.